Bom dia, povo. Outro dia, uma amiga, uma pessoa que eu gosto muito, fez um comentário num vídeo meu, num vídeo que eu falava sobre a questão da verdade. Ela deu uma sugestão pedindo para que eu fizesse, de repente, um outro vídeo falando sobre a ideia de verdade a partir daquilo que alguns autores da história da filosofia pensam sobre a verdade, né? E aí eu dei uma resposta para ela e aquilo me fez refletir, obviamente, né? E é algo sobre o que eu estou sempre refletindo, isso. E me deu vontade de gravar esse vídeo aqui para discutir a questão o que é filosofia. Que é a questão, talvez a primeira questão da filosofia é discutir a si própria. E é curioso porque quando a gente pensa em filosofia, pelo menos num senso mais comum, assim, a primeira coisa que vem em mente, né, e geralmente eu pergunto isso na sala de aula quando eu chego, né, o que é filosofia para vocês? Aí a galera começa, dos filósofos, né, da galera que fala difícil, o pessoal que escreve texto complicado, né, de Platão, Aristóteles. Isso é filosofia. De fato, isso, de algum modo, isso tudo faz parte da filosofia. Mas será que filosofia é isso? Ou será que filosofia é só isso? E é curioso porque, de algum modo, a gente aprende na própria faculdade de filosofia uma noção bem restrita de filosofia, que é essa ideia de que a filosofia nasce na Grécia, no século VI a.C., né? Com Tales de Mileto, dizendo que tudo é água, por exemplo. E será que antes dos gregos, será que antes de Tales, será que antes dali dos pré-socráticos, ninguém fazia filosofia? E a gente aprende também que filosofia ela surge como um novo tipo de discurso que, de alguma forma, rompe ou tenta romper com o discurso predominante até então, que é o discurso mítico, que agora não mais vai querer explicar a realidade a partir do sobrenatural, mas vai explicar a realidade sim a partir do natural. E isso é o que se tem de maneira mais ortodoxa, falando dentro daquilo que se aprende nos cursos clássicos de filosofia. Só que isso tudo é muito questionável. É muito questionável, né? A gente falar que a filosofia é a filosofia de uma cultura específica, porque a cultura grega é uma cultura específica, né? Essa cultura europeia, que é a cultura que de alguma forma predominou no mundo. Essa cultura da qual todos nós, de alguma forma, somos filhos, a cultura patriarcal europeia. E será que na África, muito antes disso, não tinha filosofia? E hoje a gente já sabe que sim, tinha muita filosofia, e hoje você tem até professores de filosofia dentro da própria academia falando sobre isso, a ideia de uma filosofia negra, por exemplo. Será que os índios brasileiros que estão lá dentro da floresta não têm a sua própria filosofia? Que se manifesta de maneira muito particular? Tenho certeza que sim. Certamente ela não se apresenta da mesma forma que aquilo que a gente aprendeu a chamar de filosofia, mas quem é que pode dizer que aquilo ali não é uma filosofia? E aí vem, né, a pergunta, tá, mas e aí, o que é filosofia? E por incrível que pareça, eu acho que dentro dessa nossa própria perspectiva de filosofia ocidental, a gente tem uma resposta para isso, uma resposta muito interessante. Não que seja a única, não é a única. Não existe resposta única em filosofia. Aliás, a filosofia não se preocupa nem tanto com as respostas. A grande graça da filosofia são as perguntas. Então, se está tendo pergunta, se está tendo questionamento, a gente já pode entender que, de alguma forma, já existe alguma espécie de filosofia. Não que toda pergunta seja uma pergunta filosófica. Não dá para dizer isso também. Mas as perguntas filosóficas geralmente são perguntas que surgem de um senso de encantamento diante da realidade. É isso que Aristóteles falava, né? Que a filosofia nasce com esse nosso maravilhamento diante das coisas que são como são, diante do real, né? Porque a própria existência ela já tem um quê de absurdo, porque as coisas existem. E se elas existem, elas poderiam também não existir.
E o simples fato delas existirem já causam na gente uma série de reflexões. E tudo aquilo que existe, além de existir, existe de uma determinada forma. Tudo aquilo que é se manifesta aqui nesse mundo de uma determinada forma e poderia se manifestar de outras formas. Então, o fato das coisas por si só serem e se manifestarem de uma determinada forma, isso já gera para a gente, ou pode gerar, muitas questões. Mas o fato é que eu disse para minha amiga que não ia fazer isso, que eu não gosto de fazer isso e de fato não gosto, eu acho um saco, porque me parece que essa abordagem da filosofia que identifica filosofia, a história da filosofia, e a história não só, e não é a história da filosofia, não é a história das filosofias, é a história de uma filosofia muito específica, né, que é essa filosofia ocidental. Ela é um discurso de poder muito forte, ela é um discurso de dominação que quer restringir o pensamento, que quer dizer que só é filosofia isso daqui. Quem faz filosofia, quem se encanta de outras formas, ou quem processa o seu encantamento diante da realidade de outras formas, que não essa nossa forma analítica, racional, lógica, né? Isso não é, de alguma forma, um pensamento filosófico. Isso eu não engulo, não consigo engolir. Embora eu já tenha brincado muito nesse meio, né? Que na academia é isso que predomina. O pensamento que predomina é esse. Inclusive, o que se ensina é que não é possível estudar filosofia, fazer filosofia, sem estudar história da filosofia. O que é uma grande mentira. É uma grande mentira. Até porque, para que a filosofia tenha surgido, os filósofos começaram, né? Antes que houvesse história da filosofia. Então, eles começaram, eles já se encantavam, eles já se questionavam, eles já estavam ali refletindo sobre tudo, e isso é a própria história do pensamento deles que criou a história da filosofia. Então, essa história de que não dá para fazer filosofia sem estudar Platão, Aristóteles, os estoicos, e sei lá, os medievais e os modernos, pelo amor de Deus, né? Um discurso de poder, um discurso acadêmico, um discurso que de alguma forma tenta não só legitimar um conhecimento, mas monopolizar esse conhecimento. Porque quando se diz que eu não posso fazer filosofia sem estudar a história da filosofia, eu me coloco na mão dessa galera que detém esse tipo de conhecimento, que detém esse tipo de informação, que geralmente são os acadêmicos. E a academia tem esse papel, a academia que inclusive foi fundada por Platão. E Platão, que apesar de ser um filósofo, era um autocrata. Um autocrata e um meritocrata, né? Se fala tanto contra a meritocracia hoje, mas às vezes a gente não reflete muito bem. Às vezes a gente fala, a gente é contra a meritocracia, mas é platônico ao mesmo tempo. E Platão, fundador da academia, né? Uma escola de filosofia, que era basicamente algo muito parecido com uma ordem esotérica, no sentido de o conhecimento, ele só era, alguns tipos de conhecimentos, eles não eram passados para qualquer pessoa, eles só eram passados para aqueles que eram iniciados naquela arte, vamos dizer assim, na arte filosófica. Então, e dentro daquela escola você ia galgando degraus de conhecimento, né? Que é justamente essa ideia que a gente tem na academia hoje, né? Você faz uma graduação, e depois você faz um mestrado, e depois você faz um doutorado, e depois você faz um pós-doc, e é isso. O mestre é melhor do que o graduado, e o doutor é melhor do que o mestre, e o pós-doutor é o pica das galáxias, que é melhor do que o doutor. Então isso quer dizer o quê? Que quanto mais você sabe, mais conhecimento você acumula, mais valor você tem. Né? E nessa nossa sociedade, que é uma sociedade estruturada sobre o poder, né? Quando eu falo que mais valor você tem, isso quer dizer que mais você pode dominar sobre os outros. Então, além de ser uma instituição que já nasce meritocrática, a academia ela é também, de certa forma, uma instituição autocrática, no sentido de que ela não dialoga muito bem com a democracia. E eu falo isso do ponto de vista do conhecimento. Porque a academia não é um lugar democrático do ponto de vista do conhecimento. Tanto que, para você ter o seu conhecimento validado,
para o seu conhecimento ser considerado como legítimo socialmente, você precisa passar por essa academia, porque é ela que vai te dar o diploma, ela que vai te dar o certificado de que você é apto a falar sobre determinado tema, a fazer determinada coisa, né? Não é o seu conhecimento real, não é aquilo que você realmente aprendeu. E Platão defendia isso, Platão defendia que as cidades, que o Estado, ele deveria ser governado pelos sábios, pelos filósofos, né? Ou seja, manda quem conhece mais. Lembrando que para Platão o conhecimento está ligado à ideia de verdade, à ideia de bem, o belo, o verdadeiro. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado, porque ele vai dizer para a gente que o filósofo se aproxima dessa verdade, que o filósofo é aquele que mais está perto dessa verdade. A questão é: que verdade é essa? Que verdade é essa? A verdade de um pode não ser a verdade de outro. E quando alguém se coloca nessa posição de eu sou aquele que estou mais perto da verdade e vocês aí que estão no limbo da ignorância têm que se submeter a mim, ao meu conhecimento, né? Cola em quem quer. Eu tô fora, não me agrada muito. Então, isso tudo para dizer que a nossa própria ideia de filosofia, ela já, num senso comum, ela já está meio misturada com isso aí tudo, que são os preconceitos que a academia lança pra gente, né? E é curioso porque a academia, teoricamente, ela vai produzir um conhecimento que é um conhecimento científico, que é um conhecimento que justamente vai se afastar do senso comum. Só que nada na vida tem um lado só, a vida tem essa pegadinha, né? A gente acha que está fazendo bem, que a gente está andando no caminho do bem. Agora eu ando no caminho do bem, do belo, do verdadeiro, do conhecimento. Só que tudo tem o outro lado. Para cada pontinho de luz vai ter o seu rastrozinho de sombra. Então, mesmo nessa tentativa de produzir um conhecimento, de legitimar um conhecimento, de produzir algo que... E, de fato, eu acredito que com muitas boas intenções, né, um conhecimento que fosse mais seguro, que pudesse de alguma forma garantir uma maior segurança nesse nosso processo de aprender sobre o mundo, né, de decifrar esse mundo que a gente vive. A ciência e a academia e essa própria filosofia sequestrada pela academia, ela acaba produzindo muitos preconceitos também. E acaba se criando dentro da própria academia um senso comum acadêmico, que são esses preconceitos reproduzidos sem muita reflexão. Então, isso tudo para dizer que por que eu não faço filosofia da forma como talvez a maior parte das pessoas que passam por uma faculdade de filosofia faz? Porque eu não acredito nesse discurso de poder, eu não acredito que filosofia é só aquilo. Eu acredito que a forma que eu assumi fazer essa filosofia para mim, na minha vida, que é uma filosofia que se dá a partir da existência, a partir da minha própria experiência, a partir do meu diálogo com o mundo, que é o meu relacionamento com o mundo, que é o meu relacionamento desse eu com o não eu, com o outro, é a partir disso que eu escolhi fazer a minha filosofia. Então, a minha filosofia é uma filosofia que qualquer um pode fazer. Basta que esteja vivo. E basta que esteja vivo num sentido que, obviamente, não é um sentido biologicamente vivo, mas no sentido de uma percepção, no sentido de uma presença. Porque qualquer pessoa que tem um mínimo de estado de presença diante da realidade, que consegue, e a presença que possibilita esse encantamento, a gente olhar para o mundo e o olho brilhar e tu fala, caraca, que porra é essa? Eu quero entender isso, né? Essa vivacidade, qualquer um que tem isso, está apto a fazer filosofia e já está fazendo filosofia. E a questão é que isso não se ensina, isso não é ensinável. Como é que eu vou ensinar alguém a olhar o mundo, a se encantar com o mundo? Isso não se ensina. Isso a própria vida vai despertando em você ou não. E a gente não tem muita garantia quanto ao acontecimento desse processo. Uns se despertam para isso, outros não. E está tudo bem também, nem todo mundo é obrigado a ser filósofo, a filosofar. Tem gente que está preocupado em fazer outras coisas e está tudo bem.
eu não me acho melhor porque eu fico filosofando sobre a existência. Mas, para mim, essas coisas são interessantes. Então foi mais ou menos essa, assim, a resposta que eu dei para ela. Por que que eu me recuso? Eu acho que essa filosofia atreladinha, assim, ao que se pensa academicamente sobre filosofia, é uma filosofia muito almofadinha mesmo. E isso, no meu juízo de valor, eu me sinto completamente à vontade para fazer juízo de valor sobre aquilo, sobre as coisas que eu penso, né? Eu penso e concluo, então eu posso olhar, provar uma coisa, como eu já provei a filosofia acadêmica, e comi por um tempo até, me diverti, gostei, mas chegou no momento em que aquilo começou a não surtir mais efeito para mim, começou a não ter mais tanta graça. Comecei a perder o tesão naquilo, né? E comecei a perceber que era um conhecimento que às vezes poderia mais sugar a minha energia do que me acrescentar aprendizados. Porque é um conhecimento muito morto, é um conhecimento muito mórbido, porque é um conhecimento que não se faz no caminhar da própria existência, mas é um conhecimento que se faz a partir da apropriação de um conteúdo, de uma informação que foi pensado por outra pessoa. Eu fico só reproduzindo aquele conteúdo que foi pensado por outra pessoa e brincando de interpretar o que outra pessoa pensou. Pode ter algum efeito? De repente até pode, ajuda, mas depende da maneira como você faz. É muito interessante, sim, a gente parar para ler esses filósofos, considerados filósofos clássicos, mas não dessa forma, como muitas vezes se faz, porque você tem que ler aquilo porque você tem que conhecer. Como é que você não vai conhecer os clássicos do pensamento? Como é que você vai ter uma opinião sobre tal coisa se você não leu tal autor? Né? Se diz esse tipo de coisa na academia. Né? E muitas vezes você lê as coisas e vai se entupindo de informação só para poder criticar as coisas, só para poder levantar a bandeira que você quer levantar, porque você, sei lá, é kantiano, você é marxista, você é hegeliano, então você tem que ler a galera que Marx criticava para poder criticar também. Enfim, é uma vibe que me cansou. E aí tu vai perguntar, então você, como é que você faz? Você não lê mais nada? Você não lê? Leio. Só que mudou muito também, né? Essa minha mudança de relação em relação ao fazer filosófico mudou muito a minha forma de interação com tudo aquilo que eu leio, não só os textos filosóficos, não só autores filosóficos. Porque hoje em dia eu só leio aquilo que fala comigo, aquilo que me toca, aquilo que me emociona. Eu não leio mais nada porque eu tenho que ler. E isso foi uma libertação tão grande, mas tão grande, né? E é muito bom, sim, né? Pegar, sei lá, por exemplo, pessoas que fazem parte da minha vida. Um Kierkegaard, que é alguém que faz parte de um momento, pô, grande, assim, da minha vida. Um Nietzsche, né? Sei lá, um Humberto Maturana, que não é, teoricamente, não é nem um filósofo, mas é um biólogo, mas filósofo pra caralho. Esses historiadores israelenses agora que têm escrito, pô, coisas muito maneiras, o Harari, né? É a galera que você para, quando eu paro para ler, eu me sinto como se estivesse ali, ó, sentado, conversando com eles, trocando ideia e me reconhecendo neles. Que é diferente, que é completamente diferente de ficar lendo coisa morta, coisa que não está te tocando, que não está te afetando, porque você tem que ter aquela informação e muitas vezes porque você é professor, e professor ele tem que passar informação. Então o professor às vezes ele vive nesse autoramazinho do capeta, nessa coisa que fica girando aí sem parar, que ele fica absorvendo informação inútil, que é inútil no sentido de que é algo que não toca ele, não fala com ele, é morto para ele, porque ele tem que repetir aquilo para alguém que vai soar da mesma forma para outra pessoa, e eles ficam brincando aí de passar coisas, informações mortas. E, enfim, é um pouco essa a ideia que eu tenho de filosofia hoje.
A filosofia se amplia e se torna algo muito mais acessível. Muito mais acessível. Porque se eu chego numa sala de aula, por exemplo, para dar uma aula de história da filosofia, a primeira coisa que eu dependo é que aquelas pessoas que estão ali, que elas se interessem por isso, que elas se interessem por Platão, por Aristóteles, por Santo Agostinho, por São Tomás de Aquino. Mas quando eu chego numa sala de aula para dar aula completamente aberto, né, ao interesse que as pessoas têm, eu posso fazer filosofia sobre qualquer coisa, porque a filosofia ela fala da realidade. Então qualquer coisa é filosofável. Então eu posso fazer filosofia sobre o beija-flor, eu posso fazer filosofia sobre o ser humano, eu posso fazer filosofia sobre a história, eu posso fazer filosofia sobre a matemática, eu posso fazer filosofia sobre o amor, eu posso fazer filosofia sobre tudo e qualquer coisa. Então é muito mais fácil, porque faz muito mais sentido, há uma conexão. Então, a partir daquilo que vai emergindo em sala de aula, do interesse que eles mesmos têm, aí sim a gente vai filosofando, a gente vai pensando, e não só pensando, porque essa forma né, de atrelar a filosofia ao pensamento, isso também é muito ocidental. Se a gente parar para pensar outros modos de filosofar, por exemplo, especialmente das filosofias que vêm da África, ou que têm de alguma forma componentes africanos, né? Eu gosto muito de pensar na capoeira, que é uma filosofia. É uma filosofia. Quando perguntaram para o mestre Paixinha o que é a capoeira, o mestre Paixinha respondeu que capoeira é tudo que a boca come. Né? E a resposta é linda. Entenda quem quiser, do jeito que quiser. É isso. Né? Não é uma resposta conclusiva, objetiva, como a gente está acostumado a pensar. Tudo que a boca come. E como eu entendo isso? É isso, a capoeira é essa coisa que é ampla, né? Que é do tamanho da vida, ela é tudo. É tudo. Tudo com que a gente interage, tudo que afeta a gente de alguma forma e tudo com que a gente troca. Então a capoeira tem a parte do movimento corporal, dos movimentos, né? Da que você faz ali da ginga, de uma porra, sei lá, de um rabo de arraia. Tem. É isso? Não. Capoeira é a maneira de andar na rua, é a maneira de você tratar as pessoas, é a maneira de tudo, é a maneira de olhar para o mundo, estar ligado no rolê. Entendeu? E é uma filosofia que se manifesta assim muito no corpo. É uma filosofia muito daqui, muito da terra, muito da matéria, que não passa tanto assim por essa analiticidade com que a gente está acostumado. E aí, não é filosofia? É filosofia, sim. Filosofia pra caraca. E aí vamos pensando no exemplo dos índios também, né? Como que os índios não filosofam? Filosofam muito. Aí vai falar, não, mas aquilo ali é um pensamento mítico. Né? Dentro dessa ideia de que o pensamento filosófico ele rompe com o pensamento mítico. Né? Uma das coisas mais faladas, inclusive, sobre Platão, mais conhecidas é o mito da caverna. Né? Então, mesmo com essa ideia de que o pensamento filosófico ele tem uma espécie de uma ruptura com o mito, mas olha lá, o mito está presente no pensamento filosófico, não só em Platão, mas em vários outros autores. E por que o mito está presente? Porque não tem como ele não estar presente. Porque o mito é a nossa forma de absorção da realidade. Toda linguagem, ela é simbólica. Não existe linguagem que não seja simbólica, por mais objetiva que ela se pretenda. Porque a linguagem em si, independente de qual ela seja, ela é simbólica, é um conjunto de símbolos que fazem essa intermediação entre nós e o real. Né? Entre nós e o outro, entre nós e o mundo fora de nós. Então a gente precisa de um intermediário, né? De um intermediário simbólico para fazer essa conexão, para a gente poder falar da realidade. Porque se por um lado a gente pode sim apreender essa realidade de maneira completamente integral, eu acredito nessa experiência, eu percebo a realidade dessa experiência de uma
absorção integral da realidade, sem separação nenhuma, mas no momento em que a gente quer falar, né, e entendendo que o falar é uma manifestação, é uma expressão da nossa razão, a nossa razão não dá conta disso, porque o real é muito grande para caber nesse joguinho dual aqui, no qual a nossa razão funciona. Então, quando a gente quer falar de uma coisa que é muito grande, que não dá para falar, a gente faz o quê? Como, por exemplo, falar de Deus. Como é que você vai falar de Deus? Você vai pegar Deus, tudo, o infinito, e enfiar dentro da sua razãozinha aqui? Né? Como é que a gente faz isso quando a gente quer fazer? A gente tem que usar uma linguagem simbólica, a gente tem que correr para o simbolismo, para a metáfora, né? Para uma linguagem mais poética. Só que a gente aprendeu que a linguagem poética é só a linguagem do poeta, mas não. Toda linguagem, em algum sentido, ela é poética, justamente porque a gente não tem como falar disso diretamente, porque não cabe na razão. O próprio Nietzsche falava, né, que a realidade é metáfora. Né? A realidade, para a gente, pelo menos, ela já é metafórica em si mesmo. Essa ideia de que as coisas não têm um sentido dado. As coisas ganham sentido quando elas passam pela nossa percepção. E aí a gente vai criando o mundo, nesse sentido de criar significados para o mundo, de criar a realidade de fato. Enfim, acho que já até extrapolei aqui o tema do vídeo, falo pra caralho. Acho que estou com saudade da escola já, de encontrar com a galera, ficar trocando ideia lá com os alunos. E aí venho para cá, para frente da câmera, e fico aqui, viajando com vocês. Já é mais ou menos isso, esse desenrolo que queria fazer com vocês hoje. Tamo junto.